Então, o quarto erro pré-operatório muito comum, né, no paciente cardiopata é não saber qual que é a pressão arterial desse paciente no pré-operatório com o seu dispositivo. Então, a gente conversa muito, né, sobre qual o melhor método de aferição de pressão arterial. Será que é o Doppler? Será que é a oscilométrica? Será que é a pressão arterial invasiva? A gente sabe que todos eles têm prós e contras e que padrão ouro é a pressão invasiva. Mas que nem sempre a gente avalia a pressão invasiva ou por não ter essa disponibilidade, no pré-operatório não é viável e às vezes também por conta de procedimentos de baixa complexidade, né, sem ter necessidade de pegar uma pressão arterial invasiva. Então, pessoal, como a gente se preocupa muito com a hemodinâmica dos nossos pacientes e na medicina veterinária a gente utiliza muito a pressão arterial para avaliar essa hemodinâmica como um dos parâmetros hemodinâmicos, é muito importante a gente saber qual é o basal do nosso paciente. Logicamente que o ideal seria conhecer esse basal antes de aplicar qualquer fármaco. Então, antes mesmo da MPA, né? Então, por exemplo, se eu uso oscilométrica, eu vou lá e afiro na oscilometria qual é a pressão basal. Se eu estou utilizando o Doppler, eu vou aferir com o Doppler. Mas a gente sabe que nem sempre os nossos pacientes permitem essa aferição. Às vezes o paciente é agitado, às vezes não tem ninguém para te ajudar naquele momento, às vezes o ambiente em que você está não favorece, né? Um ambiente barulhento, com outros animais, com pessoas passando. Então, muitas vezes a gente acaba fazendo essa aferição já dentro do centro cirúrgico, o paciente já com a pré-medicação. Já é muito melhor do que não aferir. Então, não se prenda a esse fato de, só vou aferir depois da MPA, então não vale a pena. Não, vale a pena sim. Afira essa pressão arterial com o teu dispositivo, porque a gente sabe, pessoal, que padrão ouro mesmo, né? Qual que é o mais confiável para a pressão arterial? É invasiva. Os outros, tanto Doppler quanto oscilométrica, têm prós e contras. A gente consegue construir toda uma tese aqui defendendo a oscilométrica e consegue construir uma tese aqui defendendo o Doppler, de tanto trabalho científico avaliando esses métodos. Mais ainda, né? Dentro de um mesmo método, por exemplo, dentro da oscilometria, diversos dispositivos diferentes. Esses dois, tem como a gente falar que eles têm a mesma qualidade. Doppler, a mesma coisa. Então, moral da história. Pressão arterial não invasiva, ela serve para avaliar tendências durante a anestesia, né? Para eu saber se essa pressão está subindo, se está descendo, a magnitude, né, do aumento ou da redução da pressão arterial. Como eu quero avaliar uma tendência, básico disso é ter a pressão basal. Então, se eu chego para anestesiar um paciente cardiopata e esse paciente já está hipotenso, antes da indução anestésica, isso tem que acender uma luz de alerta de instabilidade hemodinâmica grave. Por quê? A cardiopatia em si, ela só vai causar hipotensão arterial num estágio muito avançado.